A história do campo de abacaxis aconteceu na Nova Guiné. E essa história, toda essa mensagem, do que nós vamos falar aqui, durou 7 anos. Eu creio que é uma ilustração profunda de um princípio bíblico básico aplicado. Ouvindo esse relato original, você vai descobrir que ele é um exemplo clássico do tipo de lutas que cada um de nós enfrenta, até que aprendamos a aplicar o princípio de renúncia aos direitos pessoais. Ela começa assim: minha família e eu trabalhamos com pessoas bem no meio da selva. Um dia, eu resolvi levar para aquela região alguns abacaxis. O povo já tinha ouvido falar de abacaxis. Alguns até já haviam provado, mas não tinham meios de consegui-los. Então eu busquei mais de 100 mudas de uma outra missão. Contratei um homem da aldeia e ele plantou todas as mudas. Eu paguei a esse homem pelo serviço prestado. Eu paguei com sal e diversas outras coisas de que ele necessitava. E durante dias ele trabalhou. Eu precisei ter muita paciência até que as pequenas mudas de abacaxi se tornassem arbustos grandes e produzissem as frutas. Demorou uns 3 anos, mais ou menos. Lá, no meio da selva, você às vezes tem saudade de comer frutas. Não é fácil conseguir frutas e verduras frescas. Finalmente, no 3º ano, pudemos ver surgir abacaxis que davam água na boca. E só estávamos esperando o Natal chegar, porque é nessa época que eles ficam maduros. No dia de Natal, minha esposa e eu saímos ansiosos para ver se algum abacaxi já estava pronto para ser tirado do pé. Mas tivemos uma surpresa desagradável após a outra. Não conseguimos colher nenhum só abacaxi. Os nativos haviam roubado todos. Eles os roubavam antes de ficarem maduros. É costume de eles roubar as frutas antes que amadureçam e assim o dono não as possa colher. E aqui estou eu, um missionário, ficando com raiva dessas pessoas. Missionários não devem ficar com raiva. Vocês todos sabem disso, mas eu fiquei. E eu disse a eles: olha, eu esperei 3 anos por esses abacaxis. Eu não consegui colher um único deles. Agora outros estão amadurecendo e se desaparecer mais um só desses abacaxis, eu vou fechar a minha clínica. Minha esposa dirigia a clínica. Ela dava gratuitamente todos os remédios àquela gente. Eles não pagavam nada. Nós estávamos nos desgastando tentando ajudá-los, cuidando dos seus doentes e salvando as vidas de suas crianças. Os abacaxis ficaram maduros. E um por um foram todos roubados. Aí então eu achei que deveria me defender deles. Eu simplesmente não podia deixar que fizessem comigo o que queriam. Mas a verdadeira razão não era essa. Eu era uma pessoa muito egoísta que queria comer abacaxis. Eu fui lá e fechei a clínica. Vinham até nós pessoas com gripe, tossindo, pedindo remédio e nós dizíamos: não. Não tem remédio, vocês roubaram os nossos abacaxis. Ah, mas não fui eu, eles respondiam. Foram outros que fizeram isso. Não. E continuavam tossindo e pedindo. Nós não conseguimos manter mais a nossa posição. Reabrimos a clínica. Abrimos a clínica e eles continuaram roubando nossos abacaxis. Novamente eu fiquei louco de raiva e resolvi fechar o armazém. No armazém eles compravam fósforos, sal, anzóis, etc. Antes eles não tinham essas coisas, por isso não iriam morrer sem elas, eu pensei. Então eu comuniquei a minha decisão. Eu vou fechar o armazém, vocês roubaram mais abacaxis. Fechamos o armazém e eles começaram a resmungar. Eles diziam: não, nós vamos nos mudar daqui porque não temos mais sal. Se não há mais armazém, não há vantagem para ficarmos aqui com esse homem. Podemos voltar para nossas casas na selva. E se mudaram para a selva. E ali estava eu, sentado, comendo abacaxis, mas sem pessoas na aldeia, sem ministério, sem condições de aprender a língua para traduzir a Bíblia para eles.
Eu falei com a minha esposa, podemos comer abacaxis nos Estados Unidos, se é só o que temos para fazer aqui. Um dos nativos passou por ali e eu lhe pedi para avisar que na segunda-feira abriria novamente o armazém. Pensei em como resolver o caso dos abacaxis. Meu Deus, deve haver um jeito, o que eu posso fazer? Então chegou o tempo da minha licença e eu aproveitei para ir a um curso intensivo para jovens. Lá eu ouvi que deveria entregar tudo para Deus. A Bíblia diz que se você der, você terá. Se quiser guardar para si, perderá tudo. Dê todas as suas coisas a Deus e Ele zelará para que você tenha o suficiente. Esse é um princípio básico. Eu pensei o seguinte, amigo, você não tem nada a perder. Vou entregar o caso dos abacaxis a Deus. Eu sabia que não seria fácil fazer esse sacrifício. Sacrificar significa entregar gratuitamente algo de que você gosta muito. Mas eu decidi dar a plantação de abacaxis a Deus e ver o que Ele faria. Assim, eu saí para a plantação à noite e orei. Pai, o Senhor está vendo esses pés de abacaxis? Eu lutei muito para colher alguns. Discuti com os nativos, exigi meus direitos, fiz tudo errado e agora eu estou compreendendo, Senhor. Eu reconheço o meu erro e quero entregar tudo ao Senhor. De agora em diante, se o Senhor quiser me deixar comer algum abacaxi, eu aceito. Caso contrário, tudo bem, não tem problema. Assim, eu dei os abacaxis a Deus e os nativos continuaram roubando as frutas como de costume. Eu pensei cá com os meus botões. Deus não pôde controlá-los. Então um dia, eles vieram falar comigo e disseram, pastor, o senhor se tornou cristão, não é verdade? Eu estava pronto para dizer, escuta aqui, eu sou cristão há 20 anos. Mas em vez disso eu perguntei, por que vocês estão perguntando isso? Ah, porque o Senhor não fica mais com raiva quando roubamos seus abacaxis, eles responderam. Isso me abriu os olhos. Eu finalmente estava vivendo o que estivera pregando a eles. Eu lhes tinha dito que amassem uns aos outros, que fossem gentis, mas sempre exigia os meus direitos e eles sabiam disso. Depois de algum tempo, alguém perguntou, por que o Senhor não fica mais com raiva? Eu respondi, porque eu passei a plantação adiante. Ela não pertence mais a mim. Por isso vocês não estão mais roubando os meus abacaxis. E eu não tenho motivos para ficar com raiva. E um deles arriscou perguntar, e para quem o senhor deu a plantação? E eu disse, dei a plantação para Deus. Para Deus? Exclamaram todos. E Deus não tem abacaxis onde Ele mora? Eu não sei se Ele tem ou não abacaxis onde mora, eu respondi. Eu simplesmente dei os meus abacaxis para Deus. Eles voltaram para a aldeia e disseram para todos, vocês sabem de quem estamos roubando os abacaxis? O pastor deu os abacaxis a Deus. Começaram a prestar muita atenção e a pensar sobre o assunto e combinaram entre eles. Se os abacaxis são de Deus, agora não devemos mais roubá-los. Eles tinham medo de Deus e os abacaxis novamente começaram a amadurecer. Os nativos vieram para me avisar. Pastor, seus abacaxis estão maduros. Eu disse, não são meus, eles pertencem a Deus. Mas é melhor o senhor comer, porque senão eles vão apodrecer. Então colhi alguns e deixei também uns para os nativos. Quando me sentei à mesa com minha família para comê-los, eu orei. Senhor, estamos comendo seus abacaxis. Muito obrigado por me dar alguns. Durante todos os anos em que estive com os nativos, eles estiveram me observando e prestando atenção às minhas palavras. Eles viam que as duas coisas não combinavam. E quando eu comecei a mudar, eles também mudaram. Em pouco tempo, muitos se tornaram cristãos e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. O princípio da entrega a Deus estava funcionando realmente.